Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Leonardo Hilário, responsável pelo programa de mentores aqui da PUC Angels. E hoje a gente vai falar com o Alexei Weindebar. Formado em Direito pela PUC de São Paulo, tem experiência em Direito Societário, M&A e Venture Capital. Alexei, muito obrigado, cara, por você querer fazer parte aí dessa jornada com a gente. Obrigado pelo teu tempo aqui para a gente ter essa conversa. Seja muito bem-vindo. E eu já te apresento com a primeira pergunta, assim, né? Conta aí um pouco de como foram os teus primeiros anos na PUC. Leonardo, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de fazer parte da PUC Angels. Fico muito feliz porque isso para mim é uma continuidade do que eu comecei ali, da minha jornada na PUC em 2009. Então eu entrei na PUC em 2009, me formei em 2013. Até antes, um pouquinho disso, já tinha uma relação um tanto quanto próxima com a PUC, porque minha mãe foi professora da PUC, então já frequentava ali o ambiente de uma certa forma, antes mesmo de ser aluno. Então, cara, acho que já tem uma longa história, uma longa relação com a PUC, e agora podendo contribuir com os alunos, com as startups, com essas ideias, né, esses projetos que podem surgir lá dentro, para mim é um prazer enorme. E, cara, então, assim, a minha trajetória na PUC, acho que ela foi muito pautada por um espírito de equipe, um espírito de time. Desde o meu primeiro dia na PUC, eu já fiz parte do time de futebol de campo, já vivenciei muitos jurídicos, consegui ganhar jurídicos, participei de atlética, tinha amigos também no centro acadêmico, então eu ficava um pouco nessa ponte entre o que era o mundo da atlética e o mundo do centro acadêmico, que a gente sabe que às vezes tem perfis muito diferentes em cada um desses ambientes, mas eu acabava conseguindo, enfim, trocar com as diferenças, com as semelhanças. Então, para mim, foi uma experiência de 5 anos, né? Porque o direito são 5 anos, então foram 5 anos de muitas lembranças boas, assim. Vou te falar bem a verdade, acho que quando eu me lembro da PUC, quando eu me lembro da faculdade, com certeza uma sensação de saudade, assim, memórias muito boas, épocas muito boas. Então, acho que a minha relação com a PUC é de muito carinho, de muito cuidado. Tenho muito orgulho, assim, de falar que fiz PUC e mais ainda agora de falar que faço PUC, né? Porque, afinal de contas, acho que a PUC Angels tem esse objetivo de entrar na graduação, fazer parte, estar perto, estar próximo, dividir, educar, compartilhar. Então, isso para mim são coisas que eu super acredito e, enfim, acho que vai ser legal aí esses próximos anos juntos de vocês e de todo o time, assim, vai ser bem legal. Fantástico, muito bom. E apesar de eu ter feito PUC Rio, eu me identifico muito com o que você falou aí. É bem isso mesmo, esse dinamismo, essa comunidade que se forma dentro da universidade. E aí, conta um pouco mais para a gente, assim, como foi o teu início na carreira, quais foram as suas influências, o que te levou a fazer direito na PUC em São Paulo? Cara, acho que na época ali do vestibular, eu estava muito entre administração e direito. Talvez por influências, especialmente da minha avó, sendo bem sincero. Ela falava sempre muito do direito, sempre fazia muita referência ao fato... Eu nasci em 1988, então ela sempre fazia muita referência à questão da Constituição, ser um ano especial, ser um ano que representava alguma coisa, e ela ficava ao meu redor, assim, trazendo essas influências, esses comentários. E, de outro lado, tinha uma coisa mais minha, assim, um desejo mais meu de empreender, de pensar nesse ambiente das empresas, negócios, e foi algo, assim, totalmente meu, porque se eu tiver que olhar para a minha família como um todo, a minha família é basicamente formada por médicos, então não tenho também muita base familiar para me levar por um caminho ou por outro. Então foram, na verdade, essas referências, assim, um lado muito emocional, assim, da minha avó me trazendo ideias, referências, e outro de visão de mercado, assim, de coisas que eu via e falava, poxa, isso deve ser legal. E aí, na época do vestibular, eu passei nas duas, eu passei em ADM, na GV e Direito na PUC, e eu falei, cara, acho que Direito é um caminho, acho que Direito é mais completo, acho que ali, às vezes, naquela época, pelo menos, tinha algum preconceito, até mesmo com a faculdade de administração, que fala, pô, mas administrador faz o quê, né? Qual que é a figura do administrador? E a gente ficava meio
ali com, sei lá, 17, 18 anos, você fica, obviamente, totalmente perdido e você fala, o que eu vou fazer? Ah, vamos para o direito que ele é mais, entre aspas, seguro, né? Que também pode ser uma Mais fácil de falácia, né? entender, mais fácil de entender também, né? As Mas, carreiras antigamente era medicina, direito e engenharia. exato. Então, optei pelo direito, sempre fiz o curso noturno, então eu já comecei a estagiar desde muito cedo, e meu primeiro estágio foi no Grupo Pão de Açúcar, e já foi em direito societário. E eu tive a oportunidade ali de trabalhar muito perto, porque tinha uma estrutura até física mesmo, assim, que a nossa sala do departamento jurídico societário era do lado da presidência. Então, por alguns momentos ali, eu tive a oportunidade de estar muito perto, por exemplo, do Abílio. Então, eu estive perto do Legal, Abílio e trabalho estagiário, né? Vamos colocar o pé no chão, assim. Entrega um exato. documento, participa de uma reunião, fica ouvindo, mas são coisas assim que já me deram uma dimensão societária mesmo, muito legal ali na época. Eu falei, opa, peraí, acho que o direito societário é uma combinação muito legal entre direito e administração. Acho que eu estou vendo um caminho aqui que é o meio termo do que eu havia pensado antes de entrar na faculdade. E aí, quando eu vi essa situação, fiquei ali por um ano, nesse meu primeiro estágio, eu já falei, cara, então acho que esse meu caminho. E desde então, desde 2009 até agora, hoje 2024, eu trabalhei com o direito societário. Estágios e depois como advogado, sempre nesse ambiente de direito societário. Então, saí do Pão de Açúcar, uma empresa grande, né, consolidada, muitos relacionamentos ali com players Compras e importantes, vendas e e fusões. bolsa, né? A gente tinha uma regulamentação muito forte ali por conta de ser uma companhia aberta. Depois disso, tive uma trajetória muito legal com um escritório boutique, mas voltado muito para o mercado internacional, muito para investidores internacionais no Brasil. Fiquei lá por um bom tempo, final da faculdade ainda como estagiário, depois como advogado por um bom tempo. E aí, depois de lá, eu falei, cara, preciso ter uma experiência um pouco mais específica, eu diria, com um pouco mais de cuidado nesse ambiente regulatório da Bolsa. Assim. E aí eu tive uma oportunidade que eu fui trabalhar no Pinheiro Neto. E aí fiquei lá no Pinheiro Neto, trabalhei muito com algumas companhias abertas, vi muita questão de CVM, mas ainda assim, totalmente com direito societário, muito plano de stock option, muito o relacionamento entre executivos e companhia, muito relacionamento entre o que a gente chama ali dos stakeholders, num nível de relação com investidores mesmo, como que um conselho de Sim, administração faz essa ponte toda entre assembleia, entre investidores, prepara as contas, apresenta os resultados. Então, vivi muito isso. E aí, depois de lá, isso mais ou menos, sei lá, uns 7 anos atrás, mais ou menos, foi quando eu saí, eu resolvi, dentro do direito, empreender. E foi quando eu abri meu próprio escritório e falei, cara, é o jeito de eu me relacionar com as coisas que eu acredito, do jeito que eu acredito e tal. E aí foi onde eu comecei a me relacionar com as startups. Porque acho que era mais ou menos interessante. 2017 ali, o Venture Capital ainda estava começando a se tornar uma coisa pulsante assim em São Paulo, no Brasil, nem se fale. Exato. Não tínhamos tantas angels da vida, Fé Angels, Poly Angels, GV Angels, agora mais recentemente também a PUC Angels. Então, eu vi tudo isso muito nascer assim e se construir. E aí comecei a me relacionar muito com esse ecossistema, comecei a entender muito a cabeça do empreendedor, entender também como que a minha figura jurídica ali às vezes tinha até um certo impacto. Falar, mas você é advogado, você não entende de negócios. Mas você vai fazer a parte da advocacia só até aqui, daqui em diante é que lida com o negócio. E aí foi mais ou menos nessa época que eu estava terminando o meu mestrado em Direito Societário, eu engatei uma pós-graduação em Administração de Empresas no INSPER. E aí, Legal. no INSPER, eu peguei todo esse cenário e falei assim, bom, tá bom, deixa eu entender, então, o que a parte de conteúdo, de base, de estrutura teórica mesmo, sustenta a Uhum. administração de empresas, para aí eu conseguir fazer uma combinação e falar, bom, estamos na mesa agora,
na mesma base, assim, com as Juntou mesmas... aquele teu desejo lá do início, né? Resolveu aquela dúvida Exato. que você tinha lá no início. Então, alguns anos Interessante. depois, eu consegui fazer essa combinação. Foi nessa mesma época que, em paralelo a essa atuação no escritório, eu abri a minha primeira startup também. Eu tenho uma startup de biotecnologia, então que eu sou sócio e que hoje eu sou membro do conselho consultivo. Então, a gente tem uma atuação fenomenal assim com relação ao sistema de agricultura mesmo, assim, com o sistema agro-brasileiro, uma tecnologia pautada muito numa técnica chamada aquaponia, que visa uma reformulação de como os sistemas produtivos hoje são feitos. Então, a gente tem um Sim. lado muito forte ali de combate à fome mesmo, relação com a comunidade carente. Verticalização de cultura, né? Vai muito por essa linha Então, aí. é Pô, algo já muito vi. legal e que é mais ou menos desde dessa época, desde 2018 até agora, a gente está tocando. Recentemente passamos por um projeto junto do Green Sampa, que é um projeto de aceleração da Prefeitura de São Paulo muito legal também para essas empresas verdes, para essas empresas agritechs. Então, acho que hoje eu tenho um pouco disso. Eu tenho uma atuação muito clara no direito, tenho uma atuação por ser sócio de escritório muito empreendedora dentro do direito, mas também tenho essa vertente numa startup de biotecnologia que me projeta para outras discussões, outros relacionamentos, e que também me permite entender melhor a dor do empreendedor. Então, assim, de quem está empreendendo. E eu consigo conversar com um jovem de, sei lá, 20 anos, que está na faculdade com um projeto, e falar, cara, calma, quais são as etapas, quais são os caminhos, aonde que o jurídico de fato entra, e aí se torna isso uma preocupação. Então, acho que hoje eu tenho uma composição aí muito multidisciplinar até, ou completa, e aí acho que faltava uma cerejinha do bolo nessa história toda, para mim, assim, dentro da minha visão, que era uma experiência internacional. Então, 2 anos atrás, eu fui fazer Legal. o meu MBA no Canadá, morei em Vancouver, e tive também a oportunidade de trabalhar num escritório de M&A lá. E aí eu vi mais de perto o M&A norte-americano mesmo, como que ele é Sim. diferente do daqui. Então aí eu me expus a outro cenário, com outras formas de conduzir, mas que tem uma combinação, assim, uma complementaridade muito legal. E aí estou de volta em São Paulo, meu escritório fica aqui na Vila Olímpia, então já estou totalmente adaptado de novo, vamos chamar assim, a essa realidade brasileira. E aí hoje, cara, eu fico feliz de compor esse time aí da PUC Angels, porque isso para mim é assim, hoje eu participo da PUC Angels como mentor jurídico, como conselheiro, como apoiador, participo do CETEC da USP, também como mentor jurídico, como apoiador, então converso com muita gente de lá. Legal. Sou há bastante tempo já mentor jurídico da Yunus, que é um veículo, assim, uma iniciativa global para ações de ESG que tem, cara, uma relação muito, muito legal, assim, com essa questão do impacto social, que me toca também muito, de uma forma muito legal. E faço parte da Associação Brasileira também de Startups como mentor jurídico. Então, quase semanalmente ou diariamente estou em contato com novos empreendedores, novas dores, novos desafios, novos momentos, e isso vai me permitindo entender muito bem a fase de cada um. Acho que nada mais do que a startup mostra, assim, é que cada fase é uma fase, cada momento é um momento, e você vai ter que se encaixar ali entendendo onde você está. Então, acho que junto com isso eu consigo também saber a melhor hora de falar, cara, aqui um instrumento jurídico cairia bem. Aqui alguma coisa Sim. pode ser deixada para depois, cuidado. Então, acho que esse gerenciamento de risco também foi algo que eu fui aprendendo e desenvolvendo muito ao longo do tempo, de entender muito bem Não, qual que é o termômetro dessa situação que as empresas vivem, né? cara, se eu não posso dizer que é uma experiência 360, eu não sei quando que eu posso, porque a tua, de repente, é de 720. É isso. Não, achei muito interessante e eu costumo pensar o contrário do que você contou aí. Nos meus projetos, eu já gerenciei projetos em vários países, projetos de longo prazo, de 4, 5 anos, e a primeira área que eu procurava era justamente o legal, a área jurídica. Eu falo, cara, o advogado tem que estar junto comigo desde o início, desde a ideia.
porque de repente na ideia já surge alguma coisa que me impede. Então era sempre, como era de área de telecomunicações, tinha que ter regulação e jurídico. Então, se esses caras já me impedirem logo na ideia, de duas uma, ou eu acho uma forma de fazer sem ferir esses conceitos, ou realmente é um não, e aí a ideia nem avança. E é bem interessante isso que você falou, percorrer todo esse processo aí, entendendo o que um advogado entende, que a grande maioria das pessoas, né, nem quer saber o que o advogado está pensando a respeito daquilo. Achei muito interessante. E além do fato de ser 360 em vários eixos, em vários ângulos, tanto de startup a empresas grandes. Porra, fazer um estágio com Abílio Diniz você nem começar a graduação e já pular para um doutorado, entendeu? Então, porra, muito legal, muito, muito boa essa experiência, cara. E tem algum projeto específico, algum caso específico que você participou, que você gostaria de ressaltar, assim, durante a sua carreira, que seja interessante para contar para todo mundo? Cara, eu acho que, assim, particularmente, o principal caso que eu acho que vale dividir, assim, é a coragem de empreender. Acho que na hora que eu estava numa estrutura ali totalmente sólida, Pô, totalmente Pinheiro Neto, né? histórica e muito respeitada, com uma baita credibilidade, com uma baita força, um baita posicionamento, uma marca muito forte. Então você tem tudo isso ao teu redor, tudo isso construído. E aí você fala, cara, peraí, eu quero abrir uma portinha ali que ninguém sabe quem é, a marca que não existe, o logo que ninguém vai Exato. valorizar, que o preço que você vai querer cobrar é um preço que você nem sabe se o Não, mercado vai querer pagar. Quando eu exato. vi isso, eu falei, cara, qual a diferença disso para alguém que quer abrir uma tech da vida, um SaaS, o que quer que seja, uma empresa de varejo? Nenhuma. Você tem que ter o mesmo raciocínio, a mesma construção de MVP mesmo, de falar assim, pô, beleza, eu tenho uma estrutura toda, um conhecimento todo na linha do societário. Então, eu vou abrir o quê? Um escritório de societário, que é o que eu sei fazer. Mas, pô, será que é isso que o mercado está disposto? Será Será que que as, existe essa demanda, né? será que as empresas que precisam do societário mesmo ali no dia a dia são as grandes empresas e que elas vão ter que necessariamente ter uma grande banca do lado, até uma banca jurídica, né? Para ter esse suporte, para ter esse apoio? E aí, quando você Sim. vai ver, você fala, bom, mas calma aí. Quem são as pequenas e médias empresas hoje brasileiras? O que elas representam hoje no cenário brasileiro e que tipo de suporte que elas têm? E aí, se você pegar mais ou menos, vai, de forma aproximada, mas se você pegar de 2019 até agora, olha a quantidade de iniciativa e de startup que saiu voltada apenas para as PMEs. É fintech, Sim. é seguro, é serviço de contabilidade, N, só voltada para essas pequenas e médias empresas. E aí, sim, a gente nem está falando de MEI, que aí é uma outra discussão, porque eles entram no outro guarda-chuva ali, no outro clube. Mas pegando as pequenas e médias, que a gente coloca ali um faturamento de, vai, no mínimo 4 milhões ano, poxa, o que essa empresa faz? Qual o relacionamento que ela tem É. com as pessoas? Então, foi muito nessa onda, assim, Não, ou e também esse tem caminho que eu necessidades fui. societárias que às vezes nem pensa que tem, mas tem. Quando você vai olhar e você fala, pô, teu contrato não prevê isso. É, É bom, tudo, não, tudo. E você acho que tem de tem tudo. um ponto, Leonardo, que acho que vale dizer aqui, a tua bagagem, a tua experiência, hoje talvez te coloquem esse olhar de falar, pô, eu preciso de um advogado do meu lado. Mas talvez as pessoas mais jovens, menos experientes, elas vão olhar e falar, aí, calma, isso é problema, advogado é É, conflito, advogado é judiciário. Cara, exato, e cada vez exato. mais, muito puxado pelo compliance também, porque acho que o compliance tem um grau de importância muito legal aí, até pela autonomia que o compliance criou. Cara, é a gente olhar para o advogado, para a advogada, como um apoio preventivo, como Sim, uma gestão de risco, e falar, opa, peraí, se eu der um passo aqui, o que vai acontecer? Ah, eu quero abrir uma empresa, eu quero criar minha startup. Pô, será que o contrato social é suficiente? Será que não vale eu trocar uma ideia com alguém e falar, pô, o que um acordo de sócio representa?
Aí você começa a trazer nomenclaturas, nomes, instrumentos, que você vai se protegendo e fala, opa, isso eu sei que existe. Isso eu sei que, tudo bem, eu não vou fazer agora por uma decisão, mas é uma decisão consciente, eu estou medindo o risco disso, daqui a pouco eu faço. Pô, beleza. A quantidade Exato. de law-techs que estão surgindo aí, que estão democratizando um pouco mais esses instrumentos, esses documentos, a própria inteligência artificial, a gente tem tanta coisa que acho que a gente tem que também aproveitar e não ter uma barreira, não ter um Grand Canyon entre Exato. empresas e jurídico. Cara, vamos juntar, vamos criar uma ponte e falar, pô, tá tudo bem, vamos junto. Aí eu acho que, cara, a gestão de risco, Bom, assim, os impactos vão ser muito mais E, medidos e muito mais calculados, vai ser muito legal. no outro caminho também, no caminho inverso também, os advogados foram se interessando mais pelo negócio, porque antes eram coisas separadas. Você tinha um negócio aqui e os advogados ali quando dava problema. E os advogados também começaram a se aproximar do negócio e falaram, ó, antes de você fazer isso, toma cuidado com isso e tal. É muito bom esse movimento. E aí, saindo um pouco dessa linha, né, dando uma quebra aqui na nossa linha de raciocínio um pouco, a, a PUC Angels foi criada, claro, para fomentar o empreendedorismo, a inovação, trazer as pessoas para perto e criar relações em torno deste tema. Mas, para ser imparcial, a gente não podia assumir uma postura de somos um grupo de investidores ou somos um grupo de startup, de programas de startup. Não, para ser imparcial, nós somos um grupo sem fins lucrativos que traz todo mundo para perto e fomenta as relações entre os indivíduos. Tá? Mas a base disso é que a gente só consegue mudar o mundo através da educação. E ninguém consegue aprender de estômago vazio. Né? Então, o nosso lucro, todo o nosso lucro, está no estatuto, inclusive, é direcionado para bolsas de estudo e cestas básicas para comunidades carentes nas localidades ali de cada PUC. Então, aí vai a minha pergunta, como que você vê esse tema de que a educação pode mudar o mundo, mas ninguém consegue aprender com a barriga vazia? Cara, eu acho que, para além de uma necessidade, porque eu acho que quando a gente fala de insegurança alimentar, quando a gente fala de fome mesmo, eu acho que isso a gente não consegue dar um próximo passo, né? Acaba sendo a nossa o primeiro grau de urgência ali para resolver. Eu vou fazer conexão claramente com a minha startup e com o que eu desenvolvi no modelo de negócio, que é o combate à fome. Assim. A gente tem hoje dentro da Biocult, que é essa startup, cara, uma relação direta em gerar alimento, gerar receita e educar as comunidades carentes com o nosso sistema. Então, se eu já tenho isso há 6 anos, e há 6 anos eu trabalho dedicado para essa startup, que assim, não é nenhum unicórnio que está voando e ganhando rios de dinheiro e já está. Não, a gente ainda está ali, ó, na jornada. Eu comentei, a gente acabou de terminar o programa de aceleração do Green Sample, ou seja, a gente ainda está ali numa validação de modelo, estamos lutando, buscando um espaço. E um modelo, uma solução que, cara, atende diretamente fome, emprego e educação. Então, se eu tenho isso Fenomenal. há 6 anos, e eu acredito com toda a minha alma nisso, cara, encontrar uma possibilidade de fazer mais, ou ter uma outra possibilidade de fazer em outro lugar essa mesma busca por solução junto com a PUC Angels, cara, para mim vai ser um prazer imenso. E eu acho, sim, que aqui a gente vai ter que buscar, talvez, até questões mais voltadas para capital filantrópico. Pessoas que estejam Sim, dispostas mesmo a falar, cara, vamos fazer uma iniciativa aqui, ó. Essa iniciativa X vai gerar um alimento para uma comunidade carente. Até trago como exemplo, porque acho que são questões muito reais. A gente fez um projeto com a Biocult que envolveu Biocult, Gerando Falcões e Citibank. E a gente colocou esses sistemas de produção de peixe e de hortaliça, ou seja, eles atacam realmente a fome, a pessoa tem acesso ali a um produto sim. que dá sustância,
em 4 comunidades carentes, e uma delas no sertão da Bahia. Algo que, assim, é um ambiente Fenomenal. totalmente inóspito, que não tem uma solução, tem problema de água. A gente não precisa do volume de água para gerar o mesmo produto. Então, e assim, os dois se retroalimentam, né? Tipo, exato. as fezes dos peixes gera alimento para as plantas, que filtra a água que você devolve para o peixe. Tem um esquema desse aí, né? Eu tava vendo isso. É um sistema fechado, então você tem tudo ali nessa retroalimentação. A água ela é filtrada dentro Sim. desse mesmo ambiente, então você não precisa ter uma injeção de água direta ali, constante. Você trava aquele sistema e ele consegue se Proteína alimentar. e vegetais, um alimentando o outro. E a gente está falando Muito assim, legal. tipo, um módulo, um sistema, ele produz tipo 1,5 toneladas de peixe por mês. Você consegue Isso. pegar isso, vender, então ter uma geração de receita ali, ser um trabalho, e pegar disso e ser consumo próprio. A gente já fez alguns projetos com assentamento rural, envolvendo INCRA. Então, assim, tem muitas... Esse relacionamento com a fome, assim, é muito legal. E tem um outro que eu acho mais legal ainda, que eu nunca consegui trabalhar diretamente, mas eu acho chave para o mundo, que é o desperdício de alimentos. A doação de alimentos, assim, Sim. esse volume de restaurantes e de produção que existe em São Paulo, por exemplo. E assim, para onde vai isso? A gente recentemente teve uma legislação que trouxe essa possibilidade, mas é algo que ainda não gira, não dá uma vazão para quem de fato precisa. Então, acho que tem muitas formas da gente juntar startups, a ideia das startups, com a fome, com a educação e reformular todo esse mecanismo. Assim. Então, acho que, cara, na hora que eu vi essa pergunta até mesmo de fome, educação, PUC Angels, eu falei, cara, é onde eu tinha que estar. Porque eu acho que a gente vai conseguir juntos trazer várias mentes assim para organizar muito esse cenário e, no que a gente puder, obviamente, como instituição, contribuir diretamente para essas iniciativas, esses projetos que combatam a fome, cara, melhor ainda. Fantástico. Que bom, cara. Muito bom. Pô, fenomenal. História realmente inspiradora. Obrigado. E já partindo para o final aqui agora da nossa entrevista, eu adoraria ficar aqui por um tempo, mas não posso transformar isso num podcast. Acho que você já respondeu, mas assim, de uma forma mais direta, como que essa tua experiência, como que essa experiência que você acumulou nesses anos, como que você vai usar isso para ajudar os alunos e as startups da PUC Angels? Onde você entra para ajudar esses nossos membros aí que estão vindo atrás de mentoria? Eu acho que a principal ajuda hoje que um advogado, uma advogada pode dar para as startups, com certeza, é esse gerenciamento de risco mais planejamento estratégico. Fala assim, cara, quais são as etapas que eu vou me deparar daqui em diante? Então se eu for falar com um grupo de investidores, por exemplo, que estão dentro da PUC Angels, eu vou ter um tipo de relação, uma forma de me comunicar ali e colocar certos termos e condições. Pô, se eu falar com o investidor anjo da minha família, eu vou ter outro. Mas se a gente quiser usar o exemplo do investidor anjo da família para o ambiente da PUC Angels, por exemplo, não vai bater. Então, acho que dá essa linha do tempo, assim, dá essa visão macro para o empreendedor que está começando, que está testando o MVP dele, tem muito valor. Ele consegue projetar, ao invés dele ficar batendo em indicadores de performance e de financeiros, como tipo, um dia eu faço um pré-seed, um seed, um Series A e um dia eu chego no IPO. Cara, isso é receita de bolo, assim, que eu não vejo muito valor. Porque isso pode mudar, depende. Tem flutuações. Mas quando a gente fala, cara, você precisa falar com o investidor nessa tua fase, na fase 2, na fase 3 e na fase 4. Que elementos você precisa estar organizado para atender a demanda de cada um deles? Você dá uma linha do tempo completa. E aí a pessoa fala, outra, entendi. Vamos focar na fase que você está agora. Também. Né? E, às vezes, você se preparar para um investidor externo te ajuda
a buscar o da família. Fala, não, eu aceito o da família, mas as condições são essas aqui, ó, porque, né, eu já sei onde tem as pegadinhas, onde pode dar problema para os dois. Isso é É isso. fenomenal. Eu acho que E acho muita gente nessa hora não percebe isso daí. E eu acho que, assim, dentro do ambiente mais até do M&A mesmo, se a gente olhar para as fusões e aquisições, cara, é aquela velha história, assim, que para mim é muito claro. Você tem uma empresa boa se ela está pronta para ser vendida. Se ela está pronta para ser Exato. vendida, você tem vários itens que você já passou e já resolveu. Sua relação societária com o sócio está entendida, sucessão, a parte financeira, os riscos ali que você possa ter, jurídicos, trabalhistas, cíveis, fiscais, está tudo mapeado e você conhece a tua empresa. Se você quer vender, é outra história. Mas se ela está Exato. pronta para ser vendida, você tem controle da situação ali. Minimamente você sabe onde estão suas fragilidades, seus pontos fortes. Você fala, cara, eu sento numa mesa para a gente conversar. Se você vai esperar a necessidade de vender sua empresa para arrumar a casa, cara, você vai gastar mais dinheiro, mais tempo, perder muita oportunidade e talvez não consiga atingir certos objetivos. Então, tudo que você puder antecipar de forma preventiva, cara, toca pau, vai ser benéfico, você vai ganhar lá na frente. Então, acho que é um olhar para o presente, para você botar o pé no chão no seu status, no seu momento atual, sim, mas sabendo que, ó, isso aqui é uma sementinha que eu estou plantando lá na frente. Então, acho que um aluno, cara, ele ter talvez esse apoio, esse suporte para projetar ele um pouco mais do que só aquele ambiente universitário de estágio, que às vezes te dá uma projeção, uma Limitado. visão assim limitada, eu acho que é um baita ganho. E a PUC Angels vai trazer com certeza também uma questão multidisciplinar, né? Então você tem uma mentoria Sim. que puxa, que vai te puxando, vai te provocando sobre vários pontos de vista, isso vai te dando uma força, isso vai te dando uma maturidade que quando chegar um momento duro, de uma decisão dura, acho que os alunos, as empresas vão estar muito bem preparados para isso. Interessante, muito bom, cara. Pô, infelizmente a gente precisa encerrar. Cara, foi um prazer enorme. Agradeço mais uma vez o teu tempo para essa entrevista, a tua disponibilidade para fazer parte desse projeto aí junto com a gente. E abro aqui para as suas considerações finais e já deixo um até breve, que a gente possa se encontrar aí mais vezes num futuro próximo. Cara, Leonardo, acho que do meu lado aqui, nesse momento, é só agradecer mesmo. Agradecer pela PUC Angels ter se estruturado, ter nascido, ter vindo à tona aí. Já acompanhei um pouco do time que a PUC Angels formou de mentores, de conselheiros, de pessoas envolvidas, então fico muito feliz, tem muita gente boa, tanto ex-PUCs quanto não PUCs, acho que tem também essa Exato. composição que é legal. Então, estou muito feliz, cara. Estou muito feliz de poder voltar a contribuir com a PUC de uma certa forma, contribuir com os alunos. Então, é um momento meu hoje de gratidão, projetando já 2025 e falando, cara, que as empresas e os alunos, as startups possam de fato se sentir apoiados, amparados, Acolhidos. acolhidos. A gente está aqui para ajudar. Eu acho que esse Perfeito. saber ser voluntário também tem um valor muito grande. E acho que de pouco que eu contei aqui, acho que eu já aprendi a ser voluntário. E quando você está doando o seu tempo e está de fato sendo uma atuação voluntária livre, sem muita perspectiva de algo nas entrelinhas, quando é transparente, Sim. quando é real, quando é preto no branco, assim, não tem muita frescura e muitas falácias assim, ou papos tortos, eu acho que a relação fica muito legal. Então, assim, no que eu puder ajudar a PUC Angels, cara, conta comigo. No que eu puder conectar mais pessoas a PUC Angels, conta comigo. Os nossos comitês que estão sendo criados, a gente vai ter muita discussão boa lá, muita geração de valor. Então, vamos também produzir muito conteúdo para alimentar todo mundo aí, tanto na Boa. questão da fome e no combate à fome, mas também alimentar de conteúdo e de educação e de ideias de inovação, porque eu acho que tem muita gente boa se reunindo para esse fim. Então, vamos junto, estou Muito bom. aqui, conta sempre comigo. Cara, muito obrigado mais uma vez. Sucesso para você aí e até breve. Valeu, um Um grande abraço. abraço. Tchau, tchau, gente.